O anime começa no dia em que um estudante de aparência normal, chamado Ayano Koji, se muda para sua nova escola, o Colégio Metropolitano de Desenvolvimento Avançado de Tóquio, e enquanto ele estava no ônibus, Ayano Koji está vendo uma cena se desenrolando lá na frente do ônibus. Uma garota loira pede às pessoas do ônibus que cedam seus lugares, para que uma senhora idosa possa sentar e descansar durante sua viagem. A maioria dos alunos se recusou a ceder seus assentos. Felizmente para a senhora idosa, alguém cede seu assento, e a viagem continua sem problemas. Nosso rapaz finalmente chega à sua nova escola, e caminha em direção à sua sala de aula. No caminho para lá, uma garota o para e pergunta por que ele estava olhando para ela no ônibus. Ayano Koji calmamente diz que parecia que ela não estava querendo ceder seu lugar para aquela senhora, assim como ele. A garota responde falando que só não deu seu lugar por questão de convicção. Ayano Koji espera que ela termine de falar antes de ir para a sala de aula. O Colégio Avançado de Tóquio é uma escola que se orgulha de ter uma taxa de emprego de 100% após a formatura. E também é dito que admite apenas os melhores alunos de todo o Japão. Ayano Koji se juntou aos outros novatos, e eles estão escutando o presidente do conselho estudantil fazer um discurso de boas-vindas. Enquanto o presidente faz seu discurso, o protagonista descobre que aquela garota está na mesma classe que ele. E para piorar, eles se sentam um do lado do outro. E após a orientação, os alunos da classe 1º D, que é a classe do nosso protagonista, todos estão se reunindo e esperando o professor. E enquanto eles esperam, o representante interino da classe pede a todos que se apresentem para que possam se relacionar melhor na escolha de amigos. Enquanto os outros se apresentam, Ayano Koji continua se perguntando o que ele vai dizer a todos. Ele tem medo de fazer uma piada, junto com uma gargalhada, e seus colegas de classe se assustarem. Ele percebe que não tem nada de interessante nele, e quando chega a sua vez, Ayano Koji faz uma apresentação meia boca e conta a seus colegas sobre seu estilo de vida chato. Os alunos ainda elogiam e apreciam seu esforço e batem palmas para ele. Naquele momento, sua professora entra na sala. A professora se apresenta como Shabashira Sai e distribui cópias do livro de regras da escola para todo mundo. Ela então passa a explicar a regra especial da escola e diz a eles que eles ficarão confinados em dormitórios e a permissão para sair da escola é limitada, mas não se preocupem, pois a escola tem todas as coisas que qualquer adolescente normal desejaria, incluindo uma sala de cinema para entretenimento e um belo parque para relaxar. Além disso, ela diz aos alunos sobre a moeda que eles gastariam na escola. Cada aluno recebe 100.000 pontos, que equivalem a 100.000 ienes. Os alunos podem usar todo mês para comprar coisas, apenas dentro do terreno da escola. E depois das aulas, Ayano Koji vai para o supermercado para pegar algumas coisas que precisa. E lá, ele encontra aquela moça marrenta de antes. Ele pergunta o nome dela, e ela diz que é Horikita Suzune. Ele percebe que ela estava comprando todas as coisas baratas, apesar de ter muitos pontos à disposição. Ele tenta puxar assunto com ela, mas ela continua afastando, dizendo que não precisa de amigos. E então eles ouvem alguém gritando bem alto. Então eles vão verificar e descobrem que é um cara chamado Ken Sudou, um de seus colegas de classe que estava com raiva e entrando em uma briga com alguns alunos do 1º C. Ayano Koji interrompe a briga e continua sua caminhada. Alguns dias depois, os colegas de classe de Ayano Koji começaram a formar grupos e ele percebe o quanto que ele é um fracasso em fazer amigos. Ele dá uma volta no corredor e encontra Kikyo Kushida, que pede para conversar com ele. Kushida pede a Ayano Koji para lhe dar algumas informações sobre Suzune, pois ela está querendo ser amiga dela. A escola continua pelo resto do dia e a professora Shabashira Sai está dando a sua palestra final. E após a aula, Suzune estava conversando com Ayano Koji sobre a bondade que a escola estava demonstrando com os alunos, já que eles estão apenas relaxando, sem se importar com nada. Nesse momento, Ayano Koji pede a Suzune para acompanhá-lo até a cafeteria e ela com dificuldade aceita seu pedido. Ao chegarem lá, eles encontram uma mesa livre e se sentam. A garota Kushida deixa seu assento e caminha até o deles para falar com Suzune. A garota Suzune está sentindo o cheiro de algo suspeito se aproximando. Então ela se levanta e vai embora. Kushida então implora para que ela seja sua amiga, mas Suzune pensa na sua proposta e vai embora. Em seu caminho de volta para os dormitórios, Ayano Koji encontra as amigas de Kushida, que são alunas de outra classe, e estão discutindo sobre o sistema de pontos e o quanto recebem para gastar a cada mês. E depois, Ayano Koji chega ao seu dormitório em paz. E naquela noite, Ayano Koji pensa sobre o quão mal seus colegas de classe estão gastando seus pontos. Ele também percebe que é muito estranho que os professores não briguem com os alunos que não estão prestando atenção na aula. E no dia seguinte, é início de um novo mês. Isso significa que os alunos ganham novos pontos. Porém, a professora Shabashira Sai entra na sala e se vinga dos alunos que ignoraram suas aulas. Ela diz a eles que a escola só distribui pontos com base na avaliação da classe, feita pelo professor da sala de aula. Ela diz a seus alunos que ela não os avaliou de forma positiva, então os pontos desse mês não serão entregues por conta de mau comportamento em sala de aula. E após os alunos da classe receberem essa notícia devastadora, eles vão para a piscina se refrescar do calor. Suzune e Horikita se juntam aos alunos perto da piscina e eles encaram a linda garota de respeito, Kushida, que está brincando com as outras garotas na piscina. Suzune fica curiosa e pergunta para Ayano Koji sobre o sistema de rank, que é um sistema que classifica as classes de AD, com base no desempenho e na atitude em relação aos estudos. Na admissão da escola, cada aluno recebe 100 pontos de classe, que diminui toda vez que eles fazem algo ruim, até o final do mês. A classe D não tinha pontos sobrando, devido à atitude de alunos vagabundos, e para se recuperar, eles teriam que passar em testes e exames, e também provar à escola de uma forma ou outra que eles merecem receber pontos de classe. Ayano Koji lembra
para Suzune que ela também faz parte dos perdedores e que também terá que trabalhar junto com eles se planeja ultrapassar o resto das turmas. A garota Suzune olha para as mãos de Ayano Koji e pergunta se ele pratica esportes. Ayano Koji diz que não. Então, nesse momento, Kushida sai da piscina e pede para Suzune nadar com ela. Novamente, Suzune rejeita sua proposta e continua seu caminho. E logo, o representante da classe reúne todos e diz que eles têm que trabalhar juntos se planejam ganhar mais pontos. Suzune fica de pé e observa do outro lado da piscina com desgosto. A poucos metros dela, em uma sala, o presidente do conselho estudantil está parabenizando 2 alunos da classe A por terem conseguido 940 pontos em sua classe. Após o intervalo da educação física, os alunos trocam de uniforme e voltam para a classe. Suzune Horikita convida Ayano Koji para almoçar e durante seu intervalo de almoço, ela então paga para ele uma refeição bem cara e conta sobre seus planos de criar um grupo de estudos para os alunos desanimados de sua classe, apenas para que eles possam passar nos próximos testes e exames. Ayano Koji não está querendo participar disso por muitas razões, mas Suzune diz a ele que ele não tem escolha. Ela dá a ele suas informações de contato e o deixa decidir. O rapaz está pedindo a alguns dos piores alunos da classe para se juntarem ao grupo de estudos. Todos dizem não, e naquela noite, Ayano Koji liga para Kushida e a garota atende a ligação e pergunta qual é o problema. Ele pede a ela para supervisionar grupos de estudos para alguns alunos ruins de sua classe. E sendo a pessoa boazinha que ela é, Kushida aceita o papel e dá para Ayano Koji sua decisão. E após a ligação, o rapaz descobre que Kushida já conseguiu os 3 alunos mais idiotas da classe. Ele então liga para Suzune para perguntar se ela deixaria Kushida ensinar os alunos. E Suzune diz a ele que não, pois ela não vai com a cara daquela garota. E após descobrir isso, Kushida decide fazer algo a respeito. No dia seguinte, Ayano Koji, Suzune e Kushida marcam uma pequena entrevista para os alunos ruins em sua classe. E como esperado, Suzune fala mal de todos eles. E isso faz com que os outros alunos acabem saindo sem sequer serem entrevistados. E depois que eles saem, Suzune se arrepende de pedir ajuda para Ayano Koji. E Kushida se levanta para sair e promete fazer algo a respeito sobre o assunto. Suzune fica muito insultada e pergunta a Kushida qual era seu verdadeiro objetivo. A garota Kushida sai do local chorando, enquanto Ayano Koji apenas fica sentado e observa o que está acontecendo. E naquela noite, nosso rapaz então sai de seu dormitório para pegar algo, e ele então encontra Suzune e também o presidente do conselho estudantil conversando. O presidente, que é seu irmão mais velho, tinha muita vergonha de sua irmã por ter conseguido entrar na classe mais perdedora de toda a escola. Ele segura Suzune e iria dar um golpe nela. Ayano Koji, que estava assistindo a cena, entra e salva Suzune de um ferimento. O presidente ataca Ayano Koji por ter interrompido a discussão, mas ele desvia de todos os golpes. O presidente ficou impressionado e pergunta sobre o passado do rapaz. Acontece que Ayano Koji de propósito tirou 50 em todos os exames de admissão, apenas para ser admitido na classe D. O presidente sai do local. Ayano Koji e Suzune se sentam em algum lugar da escola para conversar. Suzune pergunta se ele manipulou as notas do exame, como seu irmão disse. O rapaz conta para ela que é tudo apenas uma grande coincidência, e então fala um pouco sobre os alunos. E no dia seguinte, a escola continuou normalmente. E então a professora anuncia os resultados do teste para a classe e os parabeniza por terem passado com excelência. A classe inteira explode de alegria após descobrir que eles passaram no teste de meio de semestre. Todos têm que agradecer a Kushida por ajudá-los a estudar suas matérias mais difíceis para passar. 3 dias antes do teste, Ayano Koji vê Sudo lutando com aqueles mesmos caras da turma C novamente. Dessa vez, um cara chamado Kakaru Ryuen aparece para provocar o garoto que tem problemas de raiva. O garoto Sudo é segurado e quase usado como brinquedo, se não fosse por Honami Ichinose da classe B, que veio na hora certa para parar a luta. Ryuen e seus capangas são forçados a deixar Sudo em paz. Ayano Koji também se junta e diz a ele para manter a calma da próxima vez. E assim que toda a luta tenha acabado, Ayano Koji pede a Sudo para se juntar a Kushida em sua sessão de estudos. O garoto novamente se recusa a fazer isso e vai para o seu treino de basquete. E depois daquele treino daquele dia, Suzune encontra Sudo do lado de fora da arena e dá a ele alguns resumos de suas matérias na aula. Ela diz que ele tem que estudar se quiser continuar jogando basquete nessa escola. E assim, Sudo aceita de bom grado e vai para casa. No dia seguinte, Kushida encontra Ayano Koji no refeitório para comprar informações, que são as questões de provas que um aluno do segundo ano fez no ano passado. Eles propõem trocar 10 mil pontos pelas questões anteriores e encerrar o acordo. O cara diz que não e quer 30 mil, mas os dois falam que esse valor está muito alto e negociam um preço para cerca de 15 mil. O cara aceita o novo preço e vai direto ao ponto. E depois do almoço, Ayano Koji e Kushida fazem uma pausa do lado de fora e ela pergunta a ele se era permitido ter as perguntas anteriores. Ayano Koji diz a ela que é perfeitamente permitido e que está dentro das regras da escola para eles fazerem isso. E nesse momento, aquele garoto envia para eles as perguntas passadas que eles precisam. Ayano Koji verifica uma bem antiga e descobre que é a mesma pergunta de uma prova recente. Kushida fica imediatamente mais feliz, mas Ayano Koji diz a ela para contar a todos que foi ela quem recebeu as perguntas anteriores, pois ele não quer os holofotes virados para ele e chamar a atenção. E um dia antes do teste, a garota Kushida distribui as questões anteriores para seus colegas de classe e manda eles estudarem bastante antes da prova, e todos se sentem aliviados e agradecem a ela por sua ajuda. E no final das provas, a professora diz que embora a maioria tenha passado, havia uma pessoa que não conseguiu passar, e foi aquele cara
cara do basquete e encrenqueiro. Ele acabou fazendo 39 pontos, ao invés de 40, e com isso, agora ele precisa ser expulso. Cada um de seus colegas tenta argumentar com a professora para voltar atrás com a expulsão de Sudou. No entanto, ela se recusa a fazer tal coisa e sai da sala. Ayano Koji a segue até o telhado e fala sobre as regras e virtudes. Ela pede para ele ir direto ao ponto. Então ele pede para que ela venda um ponto de prova para que a pontuação de Sudou aumente, apenas para que ele possa permanecer na classe com eles. Ela ri e diz a ele que é impossível fazer tal coisa. Ele pergunta quantos pontos ele precisaria para fazê-la mudar de ideia. A professora diz a ele 100 mil pontos. Porém, ele não tem essa quantidade de pontos, então ele tenta de outra forma. Felizmente, Suzune se junta e se oferece para pagar metade do preço. Tudo isso apenas para comprar um único ponto para Sudou. A professora sorri dizendo que ela não tem escolha, a não ser aceitar o acordo. E após as aulas naquela tarde, Ayano Koji agradece Suzune por ajudá-lo mais cedo. A garota diz a ele que só fez tal coisa para seu benefício próprio, pois ela não sabe a punição que eles levariam se tivessem um colega expulso. Ayano Koji diz a ela para não fingir ser durona, pois ele sabe que ela de propósito obteve uma nota menor, apenas para que os alunos idiotas de sua classe não se sintam excluídos. E a garota Suzune dá uma bronca nele por dizer isso em voz alta. E algumas horas depois, os alunos se reúnem no quarto de Ayano Koji para comemorar o retorno de Sudou à escola. Os alunos perguntam para Ayano Koji como ele mudou de atitude, mas ele diz que Suzune que fez todo o trabalho. E depois da festa, Ayano Koji e Kushida ficaram para limpar tudo. Antes de sair, Kushida pergunta para Ayano Koji se ele gosta de Suzune. Ayano Koji diz que ela não é nada além do que sua colega de classe. Kushida agradece e sai. E antes que ela vá muito longe, Ayano Koji percebe que ela esqueceu seu telefone para trás e então a segue, mas não encontra ela em seu quarto. E ele segue seus movimentos e encontra a inocente Kushida xingando Suzune apenas por ser linda como ela. Ayano Koji fica exposto porque recebeu uma notificação no celular e então mostra seu rosto. A expressão de Kushida se transforma em um monstro psicótico. Ela pergunta se ele ouviu tudo que ela acabou de dizer. Ayano Koji pergunta se ela acreditaria se ele dissesse que não. Nesse momento, Kushida o ameaça para nunca contar a ninguém o que acabou de ouvir, ou então ela irá acusá-lo de abusá-la e acabar com sua vida miserável. E com essa reviravolta surpreendente dos acontecimentos, Ayano Koji promete não dizer nada. E Kushida volta para sua personalidade inocente. No próximo dia de aula, a professora da classe 1B anuncia a atualização de seus pontos. Enquanto isso, Ayano Koji se junta a Kushida e Suzune no elevador do dormitório. E quando eles chegam na escola, Ayano Koji relembra o estado que encontrou Kushida na noite anterior e fica surpreso ao vê-la perto de Suzune novamente. Suzune então para no meio do caminho e sai do elevador, deixando um olhar triste no rosto de Kushida. A garota Ichinose encontra eles e se pergunta se eles já receberam seus pontos. Eles respondem não. E na sala de aula, a professora diz aos alunos que houve um problema no programa de dispensa de pontos e que a classe do primeiro D teria que esperar um pouco antes de receber seus pontos. Ichinose pediu a Ayano Koji para se encontrar com ela mais tarde. E depois da aula, ele vai para um lugar isolado da escola e encontra ela já esperando por ele. Ichinose vai direto ao ponto e pede que Ayano Koji finja ser seu namorado. Ela diz que achou uma carta de amor em seu armário e não quer ferir os sentimentos de seu admirador, dizendo não. E pede que Ayano Koji seja seu namorado, mesmo que seja por apenas uma semana ou mais, pelo menos até a outra pessoa receber a notícia e parar de persegui-la. O garoto diz que não quer fazer parte desse drama e diz que ela deve dizer à pessoa como ela realmente se sente. E naquele momento, a pessoa que enviou a carta se encontra com Ichinose. Ayano Koji dá pra elas espaço para conversar. Mais tarde, a garota sai correndo chorando, como se tivesse acabado de ser rejeitada. E Ichinose sai com um sorriso no rosto e agradece a Ayano Koji por ajudá-la. Ele volta para a aula, depois de se encontrar com Ichinose, e encontra Sudou gritando alto e dizendo aos seus colegas que foi provocado a atacar alguns alunos da classe C. A professora entra um pouco depois e informa a classe que a classe C registrou uma queixa contra Sudou por ter brigado com 3 de seus alunos. Sudou diz a ela que foi legítima defesa, mas nenhum de seus colegas acredita nele, já que ele tem pouco controle sobre seu temperamento. Não é completamente impossível pensar que ele faria uma coisa dessas. Naquela noite, Ryuen, o chefe da classe C, é visto aproveitando seu tempo no bar da escola, e um de seus capangas chegou ferido para relatar um incidente com Sudou. E em vez de ajudá-lo, Ryuen chama seu segurança para quebrar a cara dele, para que assim ele pareça completamente uma vítima. No dia seguinte, Suzune pergunta para Ayano Koji o que ele pensa, se ele se arrepende ou não de não ter expulso Sudou quando eles tiveram a chance. Ayano Koji diz a ela que não faria bem à classe dele se eles perdessem qualquer um de seus colegas, e que para superar o sistema de classificação é um esforço em equipe e que eles precisam de todas as mãos para ajudar. E nesse momento, o representante da classe reúne todos para ajudar a provar a inocência de Sudou. Todos, incluindo Ayano Koji, concordam em ajudar. Suzune se recusa a dar sua resposta e simplesmente vai embora. Kushida se encontra com Ayano Koji e marca uma reunião com ele e 2 outros alunos depois da escola, perto da fonte, e Ichinose também se junta a eles e se oferece para ajudar Ayano Koji e seus colegas. Ayano Koji recusa a sua ajuda, pois suspeita que ela possa ter um objetivo oculto. Ichinose manda
a ele manter a calma e que ela só quer ajudá-los. Mais tarde naquele dia, todos começam a investigar a briga, para assim descobrir quem é o inocente, e Ichinozu recebe uma mensagem anônima, explicando sua próxima pista. Ela está querendo pagar alguns pontos a essa pessoa, mas não sabe como fazer isso, já que a pessoa é desconhecida. Ayano Koji pega o celular dela e descobre que ela tinha 2,6 milhões de pontos, e pergunta como ela conseguiu tudo isso. Os alunos se encontram no dormitório de Ayano Koji para apresentar suas descobertas, e Suzune logo chama eles. Ela conta ao grupo que descobriu que a garota Sakura foi quem enviou a mensagem anônima de antes. Ela foi a única pessoa que testemunhou a luta acontecer. Nesse momento, Sakura, que está em um quarto escuro, recebe uma ligação de Kushida, mas ela se recusa a atender. Suzune diz a eles para não se preocuparem muito com ela, pois sua ajuda não vai importar muito. Suzune acha que tem algo muito estranho nisso tudo. Naquela noite, Kushida visita Ayano Koji para falar sobre o caso. Eles dão uma volta pelo parque, e Ayano Koji começa a falar sobre crime e outras coisas. Kushida pergunta para Ayano Koji se ele realmente sabia tudo sobre Suzune ou não. Ayano Koji diz a ela que é impossível saber tudo sobre alguém. Kushida estava prestes a perguntar algo para ele, mas ela para no meio do caminho e vai embora. No dia seguinte, Kushida se encontra com Sakura para perguntar sobre a briga. Sakura sai correndo e se desculpa por não ter feito nada. Acontece que ela não está querendo se envolver nesse caso, pois teme que isso vai expor sua vida secreta. Ayano Koji está observando Sakura fugir de Kushida e se pergunta o que ela pode estar escondendo de todos. Ele tem a ideia de que provavelmente ela é uma garota popular de internet, mas ele não consegue confirmar suas suspeitas ainda. E mais tarde, Sakura se encontra com Ayano Koji e Kushida no shopping da escola para consertar a câmera que quebrou quando ela se esbarrou em Kushida mais cedo. O cara esquisitão do conserto técnico verifica a câmera e considera que vale a pena consertar, pois ainda está no tempo de garantia. Enquanto ele verificava a câmera, ele fica muito estranho e assustador e pede a Sakura seu número de telefone e detalhes de contato. Sakura está com medo desse cara ser um pervertido e fica muito relutante em preencher seus detalhes de contato. Ayano Koji preenche suas informações e diz ao técnico para contatá-lo quando o reparo estiver concluído. Sakura agradece a Ayano Koji por ajudá-la no shopping mais cedo. Naquele dia, enquanto eles relaxam em uma mesa, Kushida vai ao banheiro, deixando Sakura sozinha com Ayano Koji. Ela pede um conselho sobre se ela deve testemunhar ou não. O garoto diz a ela para fazer o que achar certo, e Sakura pensa bastante sobre sua decisão. Ele se intromete e diz para ela testemunhar por ela e não por ninguém. Kushida volta do banheiro e pede para Ayano Koji se encontrar com ela. Mais tarde naquela noite, dentro de um quarto, Kushida mostra a vida oculta de Sakura. A suspeita de Ayano Koji estava correta, e Sakura é uma modelo de internet. Os óculos que ela usa no rosto são apenas para esconder sua verdadeira natureza quando ela está na escola. Enquanto eles discutem, Sakura envia uma mensagem para Kushida dizendo que ela irá testemunhar no dia seguinte. E depois, Suzune avisa Ayano Koji para não ser muito amigável com Kushida. Eles ficam se encarando seriamente. E ao meio-dia, finalmente chegou o momento de resolver os detalhes do caso. Alguns selecionados de ambas as classes D e C são chamados para o conselho estudantil para serem julgados pelo presidente. Ayano Koji está lá com Kushida, Suzune e Sudo. Os representantes da classe C também estão lá com seus próprios alunos. E depois de ler os detalhes do caso, Sudo se levanta e diz a todos da classe que foram eles que começaram a briga. E quando chegou a hora de Suzune falar, Ayano Koji percebe que ela está com medo, pois está na presença de seu irmão mais velho. Ele traz ela de volta à realidade e manda ela falar pelo bem da turma. Quando ela perde o medo, ela interroga a classe. Ela faz perguntas incriminatórias e diz a eles que não faz nenhum sentido um cara sozinho enfrentar 3 homens fortes, sem sequer se machucar no processo. Os meninos se recusaram a confessar, então Suzune pede a Sakura, sua testemunha, para dar seu depoimento. Sakura aparece e conta ao conselho estudantil tudo o que ela viu naquele dia. O advogado da turma C rapidamente é contra seu depoimento, chamando tudo isso de boato. Sakura diz a ele que tem provas e está tudo dentro de um arquivo e mostra a eles. O presidente pega o pendrive e o reproduz. Eles encontram fotos estranhas dela, mas eles continuam rolando até encontrarem aquela foto que tinha os meninos segurando e ameaçando Sudo. E depois de ver as fotos, o advogado renuncia à punição e pede a suspensão de ambos os alunos. Ele pede a opinião de Suzune sobre o assunto e ela se recusa a se contentar com nada menos do que a verdade. Ela então se vira para seu irmão mais velho e pede seu julgamento. O presidente finalmente fala e diz que ele adiou a reunião para as 16 horas do dia seguinte. Após a reunião, Sakura pede desculpas por sua incompetência. Ayano Koji diz a ela para se orgulhar, pois ela ajudou. Naquele momento, o presidente sai e conversa com Ayano Koji e Sakura. Ele pergunta se eles podem realmente provar que Sudo é inocente. Ayano Koji diz a ele que pode, e ele vai. Sakura dá uma pequena informação sobre sua vida. Ela tem sido uma jovem solitária e também deprimida, que é só uma triste estudante da sociedade. Ela costumava pensar que seu trabalho secreto não voltaria para afetá-la, até que uma noite na escola, um de seus fãs lhe enviou uma mensagem incriminatória. Na manhã seguinte, Sakura encontrou fotos de si mesma em seu vestiário, e em outro lugar, Ayano Koji e Suzune estão falando sobre seu próximo passo. Ayano Koji deseja que houvesse câmeras de segurança no ginásio, para que assim eles pudessem verificar as filmagens. Eles então têm uma ideia brilhante, que executarão mais tarde. Enquanto isso, Ayano Koji encontra Sakura sozinha na aula, e agradece ela por ajudá-los a salvar Sudo. E em troca, Ayano Koji promete protegê-la dos caras pervertidos. Sakura agradece e começa a contar outras coisas. No entanto, Ayano Koji recebe uma mensagem de Sakura, informando que ela já enviou o e-mail. Ayano Koji tem que sair e ir para a quadra de basquete.
internet. Suzune enviou para os meninos da classe C mensagens do telefone de Kushida, só para que assim eles não pudessem ignorá-la. Ao chegarem lá, eles encontram Ayano Koji. Um dos meninos se levanta para sair da quadra, mas Suzune bloqueia e diz para eles ouvirem o que Ayano Koji tem a dizer. Quando eles estão prestes a sair, ela mostra as câmeras de segurança, que eles instalaram momentos antes, já que os meninos não sabiam quando estavam na quadra. Eles estavam convencidos de que toda a briga foi gravada. Eles começaram a se preocupar, e Ayano Koji os acalma. Ele faz questão de falar de uma forma que os deixa mais assustados. Os meninos ficam confusos sobre o que fazer se eles continuarem, e a escola descobrir que eles estavam mentindo. Ser expulso com certeza é o único resultado possível para isso. Ayano Koji e Suzune sugerem retirar suas reclamações e agir como se o incidente nunca tivesse acontecido. Um dos caras pega o telefone para ligar para Ryuen, mas Suzune diz a ele que ele não pode fazer isso, e depois eles desistem e retiram a reclamação. Naquela tarde, Sakura faz um perseguidor segui-la até um beco. O garoto Ayano Koji, por outro lado, se encontra com Ichinose para discutir sobre sua vitória sobre os capangas da classe C. Ele recebe uma chamada de socorro de Sakura e atende. Segundos depois, o perseguidor obcecado a alcança e a imobiliza. Ele manda ela fazer tudo o que ele quiser, ou ele postará sua vida secreta nos grupos da escola para todos verem. Ele então começa a abrir a camisa de Sakura, mas não vai muito longe quando Ayano Koji chega e tira uma foto dele. Acontece que o perseguidor era exatamente aquele cara do conserto técnico que ajudou Sakura a consertar sua câmera mais cedo. Agora a vida do técnico está completamente arruinada, e Ayano Koji promete fazer um inferno na vida dele. Em breve a polícia chega lá para prender o homem. Sakura diz ao homem que ela nunca pensou nele como seu fã e que ele deveria ir para o inferno. E depois do incidente, Ayano Koji mostra a Sakura como ele a encontrou e diz para ela manter a cabeça erguida e ter orgulho de quem ela é, na câmera ou não. Sakura fica vermelha e se levanta. Em outra parte da escola, a professora Shabashira Sai se encontra com Suzune e pergunta como eles conseguiram fazer a classe C retirar sua reclamação. Suzune evita dar detalhes e a professora apenas dá um conselho a ela para descobrir tudo o que puder sobre Ayano Koji antes que seja tarde demais. Aquele garoto tem uma habilidade secreta que o faz se destacar de todos na escola inteira. Naquela noite, Ayano Koji encontra com o presidente do conselho estudantil por acaso. O presidente fica tão impressionado com suas ações no caso que lhe oferece uma posição como secretário. No entanto, Ayano Koji recusa a posição, pois ele não quer mais chamar atenção. Naquele momento, Ryuen dá uma lição nos meninos por retirarem a queixa e pergunta quem os ameaçou. E depois de conseguir os nomes, Ryuen estava andando na chuva e se encontra com alguns alunos da classe A e promete derrubá-los, junto com seus planos. Enquanto isso, Ayano Koji se encontra com Suzune, que acusa que ele veio manipular ela para obter evidências falsas para que pudessem fazer os caras idiotas desistirem de sua reclamação. Ayano Koji simplesmente vai embora, mas Suzune o impede e pergunta quem realmente ele é. Ayano Koji tem um flashback de sua infância e não foi nem um pouco boa. Ele olha para Suzune nos olhos e diz a ela para nunca se intrometer em sua vida. Algumas semanas depois, os alunos terminaram o exame final do semestre e agora estão em suas férias de verão. E de manhã, a garota Suzune acorda e se refresca para se preparar para seu dia. Alguns dias antes daquela manhã, um grupo de garotos se reúne em uma esquina para discutir uma missão importante para aliviar a solidão deles. E agora começa a operação Espiar o Banheiro Feminino. Voltando para o momento presente, Suzune prepara seu maiô e vai em direção à piscina para se juntar aos outros. No caminho, ela encontra os dois novos pombinhos, Yusuke Hirata, o representante da classe, e sua nova namorada, chamada Keikara Oizawa. Eles pedem para ela se juntar a eles. Suzune diz não obrigada e se junta aos outros no ponto de ônibus. E chegando lá, ela encontra Kushida, animada como sempre, e se pergunta por que Kushida ainda está querendo falar com ela, apesar de sua atitude em relação a ela. Naquele momento, 3 amigos alegres chegam. Sudon e mais 2 garotas se juntaram no ponto de ônibus e os acompanharam até a piscina. Ao chegarem lá, as garotas estão se reunindo e estão trocando de roupa para vestir seus trajes de banho. Elas falam sobre o quão próximo Ayano Koji está ficando das garotas ao seu redor. Kushida tenta provocar Suzune para ficar com ciúmes de Ayano Koji, mas acaba não funcionando. Em outro lugar, um dos alunos lembra seu colega no rádio para completar sua operação e espiar o vestiário feminino antes que elas voltem para casa. Sudon e seu colega estão de guarda e tentam o seu melhor para manter as garotas perto da piscina e bem longe dos vestiários, até que sua operação seja concluída. Quando Kushida fica desconfiada, eles rapidamente sugerem jogar um pouco de vôlei para passar o tempo. As garotas estão relutantes em jogar, mas elas no final aceitam e se divertem. Enquanto isso, um dos alunos, chamado Yamauchi, se apresenta como um faxineiro e entra furtivamente no vestiário, depois de colocar uma placa de não entre na porta. Logo, as garotas se reúnem em frente ao banheiro, enquanto todas elas esperam o faxineiro terminar. Yamauchi se esforça para instalar a câmera no teto. Kushida continua perguntando onde está Yamauchi e se prepara para ir até o banheiro. Rapidamente, é sinalizado para outro cara que está vigiando que a missão agora corre grave perigo. Um dos alunos diz para Yamauchi que ele está sem tempo, então ele deve abortar a missão. Minutos depois, Yamauchi sai correndo do banheiro e se junta aos outros para jogar vôlei. Naquele momento, um dos comparsas fingiu estar com dor de estômago. Então ele corre para o banheiro para continuar o trabalho de Yamauchi. Ryuen e seus capangas passam pelo banheiro e param na entrada. Depois de ver o sinal de não entre, um dos alunos sinaliza para Sudon fazer alguma coisa. Ele corre para o banheiro, depois de receber o sinal. Ele tenta impedi-lo de entrar e as coisas começam a ficar complicadas entre os alunos da classe C e A. Os garotos ficam com medo e quase desistem de sua missão. No entanto, um deles fala alguma coisa sensata em sua cabeça e diz para ele não abandonar a
esperança. Depois de todas as horas que eles passaram investindo nessa missão, sua confiança continua forte, e Sudo praticamente está proibindo qualquer um de entrar. Ayano Koji, que conseguiu interceptar um dos sinais dos garotos safados, pediu a Suzune para fazer um discurso para todos sobre a classe D. Enquanto isso, o tempo passa, e os garotos conseguem terminar de instalar a câmera e saem do banheiro. Quando Suzune termina, ela vai para o banheiro e remove todas as câmeras colocadas pela equipe. Então ela se junta a Ayano Koji na piscina. Ele decide deixá-la se divertir um pouco, a empurrando na piscina. E os outros se juntam a eles na água, e todos se divertem. Naquela noite, Suzune foi dormir com uma foto dela e seus amigos na piscina se divertindo. Nosso garoto se junta a sua professora, que está assistindo a uma peça da escola sobre Ícaro e seu pai, em um navio de cruzeiro de luxo. Aparentemente a escola realizou um passeio de barco, para os alunos aproveitarem ainda mais essas férias de verão. O garoto fica enojado com a peça, e a chama de desperdício de dinheiro. Então ela vai direto ao ponto, e diz a ele que um certo homem veio à escola mais cedo, solicitando a expulsão do garoto Ayano Koji, e já que ele não fez nada de errado, ele deve ficar bem. Mas acontece que sua professora tinha outros pensamentos em mente. Sendo sua professora, ela tem poder de expulsá-lo, quer ele tenha feito algo ruim ou não. Então ela propõe um acordo. Ele deve ajudar sua classe a subir na classificação, para se tornar a próxima classe A, e em troca, ela não vai expulsá-lo. E pela primeira vez ele perde o controle, e diz a ela para não enganá-lo. No entanto, a professora diz que ele não tem escolha, a não ser aceitar o acordo, ou então correr o risco de ser expulso. O garoto relutante concorda em ajudar sua classe a subir na classificação para chegar à classe A. E caso você queira a continuação desse anime, é só deixar aquele like padrão aí embaixo. Tamo junto, mano. Até a próxima.